Ei, sejam bem-vindos ao Contracapa. Meu nome é Felipe. Se você gosta de livro, leitura, literatura, considere se inscrever aqui no canal. E hoje eu vou responder uma pergunta que me fizeram no Instagram. Perguntaram: Felipe, eu preciso de dicas. Eu não lembro como é que foi exatamente o texto, mas eu vou colocar aqui na tela. Era alguma coisa relacionada a como ler fantasias mais densas. E eu fui responder lá no Stories, só que eu pensei, pô, eu acho que dá pra pensar um pouco mais, né? E fazer um vídeo aqui pra vocês. E é justamente isso que eu tô fazendo. Então, como ler fantasias mais densas? E eu trouxe 5 dicas, o tio Felipe trouxe 5 dicas, que eu acredito que me ajudou no começo pra pegar séries mais densas, né? Séries extensas. Acredito que elas são muito intimidadoras no começo, mas depois que você se habitua a ver que tem uma série de livros pela frente, você acaba até ficando animado, que nem eu fico quando eu vou pegar uma série nova. Então vamos lá, 5 dicas para ler fantasias mais densas. Eu acredito que eu tô falando fantasia, mas vale para qualquer gênero, né? Ficção histórica também e, sei lá, suspense. Suspense é difícil ter série e ser muito extenso os livros, né? Mas vale para qualquer gênero literário. Então vamos lá. A primeira coisa é você pegar uma série em que você curta a premissa. E eu digo isso por quê? Porque já falaram para mim várias vezes, né? Ah, eu quero ler Senhor dos Anéis, porque Senhor dos Anéis o pessoal lá tá lendo. Ah, eu quero ler Duna, porque é o livro do momento. Só que aí as pessoas pegam esses livros muito extensos, cheios de detalhes, cheios de informação, e acabam abandonando, não curtindo, achando que todos os livros densos são maçantes dessa forma, porque elas vão meio que na onda dos outros e não vão atrás de séries que elas curtam a premissa. Então a primeira dica aqui, né? Eu vou falar 5 dicas, não são passos, são dicas, então não é para tipo seguir uma ou outra, é para absorver todas. Então a primeira é você procurar alguma série que você curta a premissa, não uma série que de momento aí que o povo tá curtindo. A segunda dica é você intercalar com uma outra leitura. Eu sempre tive muita dificuldade de ler 2 livros ao mesmo tempo. A Isa, minha esposa, ela lê até 3, 4, já vi ela lendo. E eu falo, nossa, mas como que você consegue, né? Você não fica, sei lá, confundindo, esquecendo uma história, esquecendo algum detalhe? Eu falo, não. E aí, uma vez eu tava lendo um livro bem grande, se eu não me engano foi bem grande, né? Se eu não me engano foi Senhora do Lago, que é o último livro da série da saga do bruxo Geralt de Rivia, do Witcher, e tem 550 páginas, que tipo, ok, né? Tem livros aqui, ó, da Roda do Tempo que tem 900, então 550 páginas. Eu parei, eu ia parando em pontos-chave para eu pegar outros livros. E eu fiz isso também com O Poder da Espada, escrito por Joe Abercrombie, que tem 682 páginas, se eu não me engano. E o que é legal é que se você está muito ali na mesma história, acaba cansando realmente. Agora, se você vai intercalando com outros livros um pouco menores, você acaba tendo uma válvula de escape. Então você acaba quando você volta para a leitura que você deu uma estacionada para ler um outro livro, você volta com um frescor, com novos olhos, você pronto para consumir mais daquela história. Então, a primeira dica é você pegar alguma série que você curta a premissa. A segunda dica é você intercalar com algum outro livro, preferencialmente outro gênero literário. Eu fiz isso também com O Poder da Espada, que eu falei, e eu parava nas partes do Poder da Espada e eu comecei a ler o Guerra do Velho, que é uma ficção científica, então meio que nada a ver um com o outro. E eu fui lendo super bem os dois, inclusive eu terminei os dois ao mesmo tempo no final. Que é legal, né? Porque você tá 0 livros lidos, 0 lidos livros. Aí do nada, no final de semana, pum, leu dois. Terminou dois. Então a segunda dica é você intercalar com algum outro livro de algum outro gênero. A terceira dica é você encontrar alguém para ler com você, porque não tem nada. Inclusive, uma das razões de eu ter feito esse canal é eu conseguir encontrar pessoas que eu não tenho no meu círculo de amigos, encontrar pessoas que gostem dos gêneros literários que eu gosto, que leem os livros que eu leio, pra gente poder conversar, debater, curtir o livro junto. Então, é muito legal quando você tem alguém para ler junto, vocês conseguem
conversar sobre o livro, e conversando sobre o livro você tem um melhor entendimento e você acaba curtindo mais a partir do momento que você lê outros livros da série, né? Então, por exemplo, você lê um trecho, seu amigo lê um trecho. Aí vocês vão conversar, você fala, eu não tinha entendido essa parte, por isso que é essa coisa meio, eu achei meio arrastado, não prestei atenção nisso daqui. Aí seu amigo fala, porra, você quer dizer que é aquilo lá. Daí você fala, nossa, é mesmo. E aí você vai se envolvendo mais na história e vai curtindo muito mais. Então, pegar alguém para ler junto, fazer uma leitura conjunta com alguém é muito importante também. Então, leitura conjunta é uma das dicas aqui para ler fantasias mais densas. A quarta dica é ir aumentando a densidade com o tempo. Por exemplo, se você vem de séries fantásticas mais curtas, sem tanta imersão de construção de mundo, você não precisa pegar um livro completamente cheio de coisa, cheio de informação, borbulhando novas coisas, porque você vai ficar um pouco intimidado, porque não é o que você estava habituado. Então, o que acontece? O que é interessante fazer? É pegar séries que se alongam um pouco mais, não são tão extensas. Por exemplo, se você começa lendo uma trilogia, aí você pega Roda do Tempo, que tem 14, 15 livros. Você vai já tomar um baque, né? Porque é muita discrepância entre um e outro. Agora, se você pegar uma trilogia, aí você fala, cara, uma coisa um pouco maior. Aí você pega, sei lá, Os Sete Reinos, que são 4 livros em vez de 3. Você vai aumentando aos poucos. Então é interessante você ir aumentando a densidade dos livros, livros com bastante informação, aos poucos, porque você não se sobrecarrega e não tem aquele baque inicial de tipo, nossa, eu não vou entender isso aqui, eu não vou entender isso aqui. O que leva para o quinto ponto, a quinta dica para você ler fantasias mais densas, que é compromisso. E eu digo isso porque eu sei, por experiência própria, que quando você pega uma série densa, o primeiro terço do livro você não vai estar entendendo nada. Normalmente o autor joga você no meio de uma ação, joga você no meio de um lugar que você nunca ouviu falar, um mundo que você nunca ouviu falar, com pessoas que você nunca, de raças que você nunca sabe como que é a fisionomia dessas raças. Começa falando sobre guerra e sobre jogos políticos e você acaba ficando perdidaço. Agora, se você tiver compromisso, se você for lendo, as coisas vão se encaixando eventualmente, as coisas vão tendo uma ordem, você vai conseguindo se habituar e aí você acaba entendendo tudo por vez. Quando você chegar no final do livro, você acaba entendendo tudo que você não entendeu no primeiro terço. E eu já vi muita gente abandonando o livro no primeiro terço justamente por isso, porque, nossa, mas ainda mais fantasia clássica, que eles faziam meio que uma enciclopédia no começo do livro. Hoje na moderna, está um pouco mais ágil a leitura. Eles constroem o mundo de acordo com o decorrer da história. A clássica era um pouco mais de tipo, olha aqui essas informações, toma. Aprendeu? Bom, agora eu vou contar a história para você. Normalmente assim, agora é uma coisa muito mais ágil. Então, compromisso, você lê, não está entendendo, força um pouco mais, lê um pouquinho por dia, que é melhor do que você ler 100 páginas, não entender nada e falar, não é para mim isso aqui. Então, as 5 dicas são: pegar a série que você curta a premissa. 2, intercalar com algum livro de um outro gênero. 3, achar alguém para ler junto, né? Fazer uma leitura conjunta. 4, ir aumentando a densidade dos livros com o tempo. E 5, você se comprometer a ler pelo menos metade, 50% do livro, vai. Eu me comprometeria a ler o livro inteiro, mas 50% do livro, porque se você chega no 50% do livro e ainda não está entendendo bulufas, você pode seguir para o próximo, eu deixo. Você tem um aval do tio Felipe para seguir o próximo livro. Bom, essas foram algumas dicas que me mandaram, de uma pergunta que me mandaram no Instagram. Você fica à vontade também para mandar lá. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo.